Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Saúdo os irmãos com a parte do Senhor Jesus, amém? Abra suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 2, versículo 4. Glória a Jesus. Romanos 2, 4 diz assim: Ou despreza tu as riquezas da sua benignidade, a paciência e a longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Mas segundo a tua dureza do teu coração impenitente, entesoura iras para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a bondade de Deus nos conecta com Ele. Então, eu estava pedindo a Deus uma palavra hoje, se eu tivesse uma oportunidade, e hoje foi falado sobre a bondade de Deus. Como Deus é bom, como Deus, Ele é maravilhoso. E observando esse texto, que na epígrafe diz que a imparcialidade de Deus, porque Deus todo o tempo está nos ensinando, todo o tempo Deus está trabalhando em nossas vidas e nos mostrando para nós que Ele é Deus. Ele usa as pessoas para nós, Ele conhece o íntimo do nosso coração e sabe das nossas intenções. E quando nós estamos caminhando, Ele se manifesta e nos mostra um novo caminho, uma nova oportunidade. E muitas das vezes revela o nosso chamado, a saber que o nosso chamado tem as nossas características, porque a Bíblia diz que nós devemos fazer conforme as nossas forças. E Deus, Ele sempre nos capacita em toda obra que fazemos, porque Ele sabe que fazemos para Ele, que a obra é dEle, não é nossa, a obra é de Deus. E aqui na carta de Paulo, revela algo interessante sobre o auto-julgamento. Mas esse julgamento, ele não é um julgamento do outro, mas é um julgamento de si mesmo, a qual revela a incapacidade, a pessoa não acreditar que ela é capaz, sim, de fazer o que Deus o chamou para fazer, por mais difícil que seja. Nós sabemos que a responsabilidade muitas das vezes pesa em nossos ombros, mas também sabemos que o Senhor nos sustenta e que se faz necessário crer nele, porque quando cremos em Deus e observamos a sua palavra, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver homens que falharam, mas que desejava consertar ou acertar o seu caminho. Se levantava e acreditava que Deus estava confiando nele pelo seu chamado. Porque todos nós temos um chamado. Nós vemos a importância de estarmos unidos a cada dia, em oração, em fé, através da palavra. Muitas das vezes, quando nós declaramos, eu estava fazendo uma observação acerca de declarar, ontem o presbítero Felipe fez isso, e como Deus, eu tenho observado isso há bastante tempo, e tenho visto pessoas se levantando e declarando uma palavra profética sobre a outra pessoa, sobre a igreja ou sobre a si mesmo, porque acredita que Deus, Ele vai mover de alguma forma e vai abrir esse caminho que muitas das vezes parece estar fechado. E muitas das vezes a nossa incapacidade, pela responsabilidade, achamos que não vamos conseguir, né? Nós passamos por isso de alguma forma. Mas acreditamos também que no que falta, né? Pensamos, o que falta para eu chegar a tal lugar ou fazer tal coisa? O que falta? Porque é uma responsabilidade chamar de Deus. A Bíblia diz que Deus não tem um culpado por inocente, que é nossa responsabilidade
se apresentar a Deus como um obreiro aprovado, que maneje bem a palavra da verdade e não tenha de que se envergonhar. E quando entregamos para Deus a nossa vida e a nossa causa, seja ela qual for, aí nós vemos a bondade de Deus. Porque Deus, quando chega até a nós, a primeira coisa que se manifesta é o nosso dever. O que devemos fazer nesse momento? O que nos compete neste momento? E Paulo está falando aqui sobre a imparcialidade de Deus, sobre os romanos. Que a palavra é até dura, mas quando paramos para analisar ela de uma forma pessoal e não social, nós conseguimos entender de uma forma clara que Deus, ele age conosco. Deus, ele quer trabalhar através de nós. Ele trabalha conosco. Quando eu mudo o meu pensamento, que é chamado de metanoia, mudança de mente, eu mudo a minha postura, eu mudo o meu posicionamento, eu paro, eu analiso, nós vemos que Deus, ele mostra o caminho. E então essa conectividade bíblica, ela é importante, porque Paulo, ele estava falando isso para eles. Observa a palavra de Deus, observa se seu posicionamento está de acordo com a palavra de Deus. O que tem faltado, começa a praticar. Nenhum de nós é perfeito. Nenhum de nós é perfeito. O pecado, ele fez com que nós fôssemos fragilizados através das nossas ações. Aí Deus nos concedeu o Espírito Santo para que tenhamos a certeza que mesmo com essa fragilidade, Ele nos capacitaria para fazermos uma boa obra, para alcançarmos a sua bondade e para que a sua palavra iluminasse o nosso caminho. Pois sabemos que em Salmo está escrito que lâmpadas para meus pés é a sua palavra e luz para meus caminhos. E a bondade de Deus, ela se revela quando nós olhamos para dentro de nós e fazemos a seguinte pergunta: o que falta? O que falta em mim para eu agradar o Pai? O que falta em mim para eu glorificar o nome do Pai? Porque nós somos filhos do mesmo Pai. Ele é nosso Pai, Ele cuida de nós. Mas também nós temos um chamado e uma responsabilidade para que cada dia o nome dEle seja glorificado através da obra das nossas mãos. Então se faz necessário a sinceridade, se faz necessário a verdade, se faz necessário até mesmo o bloqueio do auto-julgamento, o bloqueio do pensamento faccioso, se faz necessário, porque já observou que a palavra ela não tem poder? Se a palavra tem poder, o que nós pensamos pode refletir em nossas palavras. Se pensamos mal e se falarmos mal, vai produzir algo ruim. Mas se controlarmos a nossa mente, a Bíblia diz que devemos ter a mente de Cristo. Automaticamente isso significa que o nosso posicionamento, primeiro psicológico, ele deve ser igual o de Cristo. Isso significa que teremos autocontrole de nós mesmos e das nossas emoções, porque não é fácil. Nós vemos que a deturpação da verdade está muito grande através das mídias sociais. As pessoas acreditam em algo e falam de algo, pregam algo, ou por causa de likes, começa a distorcer a verdade de uma forma muito sutil. Esquece que a Bíblia ela traz à luz toda a verdade, nada fica oculto aos olhos de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patente aos olhos daquele que haveremos de prestar contas um dia. Então por que não prestarmos contas a Deus toda noite?
para que o nosso dia se comece mais cristocêntrico do que egocêntrico. A psicologia, ela revela 3 pontos importantes dentro desse termo da imparcialidade de Deus. A palavra de Paulo para os romanos sobre o id, o ego e o superego. Às vezes nós vemos alguém acreditando em si mesmo e parece até uma exaltação, não é verdade? Quando alguém acredita em si mesmo, parece que ela está se exaltando. Mas parece, mas não é. Existem aquelas pessoas que não acreditam em si mesmo, se colocam incapaz de muitas coisas. Vê que o movimento psicológico, ele trabalha de acordo com a nossa crença. Quando nós ativamos nosso ego, mas colocamos em parâmetro a palavra de Deus, ela nos dá força e nos capacita para exercer aquilo com toda a certeza, e a certeza produz a fé necessária para que a obra que você queira fazer para Deus, ela se realize e se concretize. Foi isso que aconteceu ontem. Porque ao mesmo passo que há uma fé, quando nós acreditamos em alguém, olha, eu vou declarar hoje que hoje você vai ser abençoado. Eu vou declarar hoje que você vai ser próspero. Se você acredita nisto e conecta com a palavra de Deus e faz uma retrospectiva do que tem que sair e do que tem que ser colocado, vai acontecer. Porque aí é onde Deus trabalha. Chama-se de ajuntar os elementos. Paulo estava dizendo para eles, para mudar os seus pensamentos acerca dos julgamentos, acerca dos seus posicionamentos, porque eles estariam bloqueando o agir de Deus em si próprio. E muitas das vezes parece difícil, porque não é difícil. É só uma questão de análise. Em toda a Santa Ceia nós ouvimos a mensagem: analise-se, pois, o homem a si mesmo, depois participa. É a mensagem de todo mês para nós. Então essa palavra ela tem que estar latente dentro de nós, porque Deus nos chamou para uma grande obra. Deus nos chamou para marcar essa geração. Agora é este o tempo, porque aqui nós temos Paulo falando que o evangelho que eu estou pregando entre em vossos corações e mente. E esse é o chamado que nós temos. A palavra é: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Essa palavra significa que haverá uma transformação e revelará verdadeiramente o nosso chamado e o nosso posicionamento no reino de Deus. Porque a palavra de Deus, ela se cumpre em todos os pontos culminantes, para nos estabelecer uma firmeza e até mesmo para nos corrigir, para que possamos entender que Deus nos chamou, nos escolheu. Foi Ele que nos escolheu, e não fomos nós que escolhemos Ele, mas Ele nos designou para que íamos e váramos e dê fruto, e o fruto permaneça. Essa união deve ser completa. E Paulo queria que os romanos fizessem isso. Não se dividissem, mas se unissem. Porque, olha só que interessante. Quando há uma rapina em mim, de auto-julgamento, aí eu automaticamente recito. Alguém chega aqui à frente e diz: vamos repetir. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. O que se revela em mim? A hipocrisia. Então, quando nós se conectamos a Deus, a nossa mente vai mudando a cada dia. Nós reconhecemos a nossa incapacidade, sim, mas nós acreditamos que Ele é poderoso para transformar aquilo que é imperfeito em perfeito.
para abrir a porta que precisamos, porque nós dependemos de realizações. Nós dependemos de portas abertas. Nós dependemos de prosperidade. Nós dependemos da seguridade de Deus em nós, da proteção de Deus em nós, porque se não for Deus, nós vamos falhar. Mas para isso se faz necessário uma autoanálise, para que a palavra de Deus seja poderosa com a nossa união, para que o nome de Jesus ele seja glorificado em nossas vidas. Sabe por quê? Quando alguém se alegra e uma pessoa não tem a mesma alegria, revela a inveja. Se alguém deu testemunho aqui que recebeu uma vitória e eu não me alegrar, revelou em mim a inveja. Eu abri uma fissura espiritual para que esse elemento maligno entranhe dentro do meu ser. Paulo está falando disso. Se alguém aqui chorar de tristeza e eu não sentir esse impacto, automaticamente é verdade isso, porque nós somos energia e nós temos que sentir essa energia um dos outros. Isso mostra a união. Se eu não chorar junto, está faltando algo em mim. Eu estou desligado, estou desconectado do corpo. Eu preciso ter a mesma emoção, porque automaticamente, se eu não sinto a mesma emoção, eu estou fora do corpo. Toda a ciência debaixo desse céu provém de Deus. Os homens, por causa de dinheiro, a Bíblia já diz, o amor ao dinheiro é raiz de todo o mal. E nós estamos aplaudindo muitas das vezes de uma forma inconsciente. Então analise hoje, porque todo fator psicológico, ele traz em nós um dano espiritual e um dano emocional. E nós perdemos as forças. E uma das coisas é certa, irmãos, o nosso chamado é muito mais do que imaginamos. Chegou a hora de olharmos para dentro de nós e dizermos toda a verdade que precisamos de ouvir. A verdade, ela tem 7 elementos. Hoje não temos tempo para falar dos elementos da verdade. Não importa a nossa idade. O que importa é manifestar a glória de Deus em nós. Paulo está convidando os romanos para manifestar a glória de Deus na vida deles. Ou pessoal, ou social. Deus quer, e a Bíblia afirma isso, que Ele quer que a sua glória se manifeste socialmente. Você sabe por quê? É fácil, é muito simples. Quando a glória de Deus se manifesta pessoalmente, essa pessoa ela fica muito vulnerável a ataques espirituais. E automaticamente, isso faz uma divisão. Porque a nossa fragilidade do pecado, do nosso corpo, faz com que a gente acredite que aquela pessoa é soberba. Faz com que a gente acredite que aquela pessoa quer se parecer. Foi por isso que Jesus morreu. Mas quando ela se manifesta socialmente, a gente pode, aquele que Deus escolheu para estar à frente, para defender quem está, Deus está usando de uma forma magnífica. Ele não se torna um alvo, ele é protegido. E às vezes, quando nós fazemos isso, nós se protegemos uns aos outros. Eu sou suas costas, porque é por ela que você vai ser atacado. Antigamente, quando alguém ia passar por luta, como aconteceu hoje, através da revelação da irmã, ou quando alguém ia ser atacado, alguém era usado na igreja para orar e clamar para que aquela pessoa tivesse livramento. Quando alguém passava necessidade em casa, a união era tão perfeita que Deus revelava alguém que tinha condições para ir lá e levar
para suprir a necessidade daquela família. E isso por causa de alguns elementos facciosos do diabo, sorrateiro, tem paralisado isso. Mas temos que pegar um texto de Romanos que diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimente qual seja boa, perfeita, agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é incrível. Ela é incrível. Ela é tão incrível, irmãos, que Deus faz a gente se conectar ao outro de uma forma muito clara. E Ele nos movimenta, nos conduz de uma forma maravilhosa. E chegou o tempo de voltarmos a esse tempo. Então essa é a palavra desta noite, irmãos. O horário já se passou. E aqui eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.